Obrigado, equipe. Vocês são maravilhosos. O pregador dessa semana é pastor no Iraque. É o único pastor adventista naquela região, naquele país. Ele vai compartilhar mensagens fantásticas, experiências fantásticas que ele viveu lá. Pastor Everson, que alegria poder receber você. E ver a caráter. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amém. A partir de agora, não somente a comunidade jovem, feita aqui de mais de 500 membros, mas toda essa congregação e aqueles que estão acompanhando a gente via internet, são seus. Que você os leve aos pés da cruz. Amém. Assalamu alaikum. Trago saudações para vocês desde a nossa igreja no Iraque. É uma alegria poder estar aqui. O tema dessa semana é a insanidade de Deus. Mas se eu disser para vocês que essa viagem de lá para cá já foi uma insanidade, eu não sei se você vai acreditar. Eu saí de casa em Erbil, no norte do Iraque, às 2 da manhã de quinta-feira. O voo foi para Doha, no Catar. Cheguei lá, era uma conexão curta, não consegui pegar o voo. E o próximo voo para vir para cá seria à meia-noite, o que eu perderia o dia hoje. Eu não chegaria a tempo. E agora, como que resolver esse problema? E conversa com o gerente, vai para um lado e vai para o outro, e tenta descobrir uma solução. Arranjamos um jeito de levar para Madrid. Mas não tinha voo de Madrid para chegar a tempo aqui. A gente teve que comprar uma outra passagem. O pastor Denis acordou de madrugada, o pastor Jairo também acordou de madrugada, os dois procurando, minha esposa tentando de um lado, meus pais, todo mundo tentando encontrar uma alternativa para chegar a tempo e orando a Deus para que Deus abrisse as portas. E no meio disso tudo, duas noites consecutivas no avião. Cheguei agora às 8 da manhã em Curitiba, mas estou aqui com vocês hoje. Uma loucura! Mas queridos, é a vontade de Deus que eu estivesse aqui. E é a vontade de Deus que você está aqui hoje. É a vontade de Deus para você que está acompanhando nas plataformas digitais, está participando e acompanhando esse sermão hoje também, porque Deus tem uma bênção especial para você. Nós estamos começando uma nova semana de oração. E nessa semana de oração eu quero compartilhar com vocês a loucura do Evangelho, a loucura da mensagem da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia e Jesus, o Evangelho, ele envolve uma loucura. Mas lá em 1 Coríntios fala que a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ela é poder de Deus para aqueles que aceitam a Jesus. E essa semana eu quero compartilhar com vocês histórias da Bíblia, que vão mostrar o poder de Deus, desfazendo daquilo que é a lógica humana e mostrando como o poder de Deus ele consegue se mostrar tão poderoso a despeito das dificuldades. Mas eu também quero trazer para vocês histórias ao redor do mundo, de contextos dos mais diferentes, e contar para vocês daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Deus ele tem a sua família espalhada através desse mundo inteiro. Lá na minha cidade, onde eu moro, no norte do Iraque, nós somos uma pequena comunidade. Nós somos mais ou menos umas 20 pessoas na igreja. Aqui hoje só tem um pouquinho mais, né, do que eu estou acostumado a pregar durante os últimos 8 anos. Ao longo da semana eu vou contar um pouquinho mais como é que foi essa transição indo para o Oriente Médio, como é que é a vida naquela região, e a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da realidade de lá e quem sabe ver como os desafios desses outros lugares podem ser uma bênção para a gente aqui também. Mas eu quero dizer para vocês, me apresentar um pouquinho melhor. Meu nome é Everson, eu sou pastor, missionário no Iraque durante esses anos, casado com a Jaqueline, que aliás, quando era criança, ela andou, não por literalmente esse prédio, mas nessa igreja. O meu sogro que está aqui hoje, ele foi pastor jovem de 90 a 92 aqui nessa igreja, pastor Judson Castro Pérez, e que veio corujar hoje o genro que está aqui. Meus pais também vieram, então não é todo dia que a gente está no Brasil, foi a oportunidade de a gente estar aqui com eles. Mas já falando isso, meu pai ele é pastor, minha mãe trabalhou para essa igreja, o meu sogro é pastor. Do lado do meu sogro, o meu
os avós da minha esposa, por parte de pai e por parte de mãe, trabalharam como pastores. O meu avô trabalhou como pastor durante um tempo. Minha avó trabalhou como obreira bíblica. A gente tem raízes profundas nessa igreja. E isso foi uma bênção para nós. Na formação minha e da minha esposa, nós estudamos no ensino médio aqui no IAP, no Paraná. E Deus abençoou de maneira muito poderosa a nossa vida. E esse ambiente da igreja, como essas duas moças que foram batizadas hoje, uma coisa linda. A gente é fruto dessa igreja, a gente é grato a essa igreja pelas referências, pela maneira que nos conduziu na direção certa, na direção de servir a Deus. E essa é uma gratidão eterna que a gente sempre vai ter no nosso coração. Porém, a despeito de todos esses lados positivos, existe uma coisinha. Quando a gente cresce nesse ambiente, existe um risco da gente crescer de alguma maneira numa bolha. Já ouviu falar dessa expressão? E aí você é tão protegido de todas as influências do mundo e de outras coisas, que a gente às vezes vive muito perto de todo mundo que é parecido com a gente. A gente, praticamente todos os amigos, eles se vestem parecido do jeito que a gente se veste. Eles comem do jeito que a gente come. Eles vão nos lugares que a gente vai. As piadinhas internas a gente se entende. A gente fala o adventistês, que é uma linguagem interna nossa. Aí fala da pena inspirada. Quem é pena inspirada? A gente sabe que é Ellen White. E a gente tem as nossas linguagens internas. Então a gente cresce nesse ambiente e tudo é muito parecido. A gente está mais ou menos na zona de conforto. E às vezes você vai para o colégio interno, encontra alguém que é da sua fé, num ambiente que é uma coisa linda, casa e continua vivendo essa vida. E a gente está vivendo num ambiente interno onde é muito zona de conforto. Eu, quando me formei em teologia, fui continuar trabalhando, comecei a trabalhar como pastor aqui no Brasil, nesse ambiente. E foi uma bênção. Porém, a nossa vida mudou de cabeça para baixo em 2015. Quando a igreja, na divisão sul-americana, decidiu nos mandar para o Oriente Médio, e o país que eles escolheram foram o Iraque. Detalhe, 2015, quando nós fomos para o Iraque. Eu pensei em contar isso só durante a semana, mas eu já vou soltar um pedacinho disso agora. Nós fomos 25 famílias da divisão sul-americana da América do Sul mandados para trabalhar nessas regiões desafiadoras do mundo, onde o adventismo ele é bem... O cristianismo em geral, ele quase não tem representação. E quando nós estávamos com 16 famílias dessas 25 no Oriente Médio, a cada semana, alguma das famílias iam para o seu país. Essa família vai para o Líbano. E eu escutei que tem um grupo se mobilizando para ir para o Líbano. Vai ser fantástico o projeto de vocês, orando por esse projeto. Mas algumas famílias foram para o Líbano, outras foram para o Irã, outras foram para a Turquia, outros foram para a Argélia, outros foram para o Marrocos, outros foram para o Egito. E cada família dava a data da sua passagem, eles iam para os seus países. Quando foi chegando a data da minha... A gente não tinha filhos na época, eu e minha esposa, para irmos para o Iraque. O líder regional para a igreja do Oriente Médio e no Norte da África chegou do meu lado e falou o seguinte: Everson, a gente não sabe se vai dar certo para você fazer a sua viagem na semana que vem para o Iraque, porque o Estado Islâmico, aquele grupo radical terrorista, ele chegou a 15 quilômetros da cidade onde você está morando. Então a única família que trabalha para a igreja adventista no país inteiro do Iraque, que é um ancião que mora lá, um administrador, a gente talvez vai ter que evacuá-lo do país. Então se ele tiver que sair do país, é melhor que você nem vá agora, porque aí você espera a situação baixar a poeira e aí você pode ir para lá. E essa foi o clima que a gente estava chegando no Oriente Médio. Graças a Deus não deu problema nenhum. Semana seguinte a gente já estava lá no Iraque. E tem sido uma bênção, queridos. Tem sido uma bênção. Mas assim, essa realidade de lidar com uma cultura totalmente diferente, e de sair da bolha, sair da zona de conforto e lidar com o diferente foi novo. Diferente como? Diferente da seguinte maneira. Primeiro, no Iraque eu sou o único pastor adventista no país inteiro. Isso já é bem diferente. Só aqui na igreja eu já tenho certeza que a gente tem mais pastores do que lá a gente tem no país inteiro. Segundo, no Iraque, membros iraquianos, a gente não tem nem 10 membros adventistas iraquianos no país inteiro. Eu não estou falando de uma cidade, estou falando de um país de mais de 40 milhões de habitantes. Contando com os missionários, os adventistas estrangeiros, a gente deve chegar a uns 20 batizados no país inteiro. A quantidade de cristãos, eles têm decrescido a cada ano no Iraque. Pela primeira vez na vida, não só os meus amigos não eram, na grande maioria lá, adventistas, mas nem cristãos, eram muçulmanos. E quando o que vem na sua cabeça quando a gente fala muçulmano? O que passa na sua cabeça? Geralmente o que eu escuto é bomba, terrorismo.
Esse tipo de coisa. Óleo, petróleo, Oriente Médio. O Oriente Médio, muitas pessoas têm medo. E quando fala muçulmano, tem gente que dá calafrio. Tem gente que briga no avião quando escuta que tem um muçulmano por perto. Acha que vai ser homem-bomba, que vai explodir alguma coisa. Mas quero dizer para vocês que em 8 anos, a grande maioria dos meus amigos são muçulmanos, que receberam a gente no Oriente Médio com o coração aberto. No Iraque nós temos o privilégio da igreja adventista ser registrada no país. Então eu sou registrado como pastor a despeito das dificuldades. E quando eu me apresento como pastor, as pessoas continuam me recebendo super bem, mesmo de religiões diferentes. Então a gente, graças a Deus, mora num lugar onde nós temos muitos amigos, onde uma cultura extremamente hospitaleira, e tem sido uma grande bênção na nossa vida. De novo, ao longo da semana eu quero compartilhar um pouquinho mais, mas a gente vai ter tempo para isso. Essa é a minha família, e essa é... detalhe, meus filhos, Laila e o Noah. Essa semana eu tirei os primeiros 2 dentinhos da minha filha, 5 aninhos de idade. Quinta-feira agora, ela caiu o último dentinho, e estamos lá, os nossos pequenininhos. O nome da Laila, detalhe, é um nome árabe. Laila significa noite. E o nome do nosso filho é Noah, mas que pode ser pronunciado Nur. Nur é o nome do profeta Noé em árabe. Então, quando a gente anda pelo Oriente Médio, eles olham para o meu rosto e eles só falam em árabe, não sei porquê. E aí eles chegam, assalamu alaikum, shlonek, como é que você vai? E eu gasto minhas 3, 4 frases em árabe, que é tudo que eu sei. E aí daqui a pouco eles começam, mas você não é árabe? Eu não sou árabe. Mas você tem cara de árabe? Pois é. E o seu pai? Meu pai tem olho azul e é branco. E a sua mãe? Minha mãe é mais clara do que eu, mas eu saí com cara de árabe. Talvez fosse o plano de Deus, que era para ir para aquela região mesmo. E aí o nome dos nossos filhos são nome de árabe. Nomes Laila e Noah. E eles amam isso, quando eles sabem que a gente colocou o nome dos nossos filhos, que são nomes do Oriente Médio. Mas você tem que ficar aqui mesmo, você é do nosso povo, você é daqui, e fica tudo em casa. Mas essa foto é mais recente, mas eu quero mostrar para vocês uma outra foto, que já faz um pouquinho mais de tempo. Não estou conseguindo passar. Agora foi. Essa foto, ela é de 2015, quando a gente chegou na cidade. Está vendo aquela foto ali atrás, no fundo? Aquela ali é a cidadela da cidade de Erbil, mais de 4.000 anos. Dependendo de quem faz a contagem, tem gente que fala que tem mais de 5.000 anos. Essa é a cidade mais antiga no mundo inteiro que sempre continuou habitada e está habitada até hoje. Existem cidades mais antigas, mas que foram destruídas, que não foi habitada durante algum tempo. Mas uma cidade que ininterruptamente continuou sendo habitada, essa é a cidade mais antiga do mundo. E fica naquele esquema parecido com as cidades do Oriente Médio. Lembra que você pensa das histórias? Que você tem uma cidade em cima de um morro, com muros bem altos, porque quando o exército e quando um outro povo ele vai atacar, eles sitiam a cidade, eles ficam ao redor da cidade, tentando não permitir que tenha água ou comida entrando. A gente tem essas histórias ao longo da Bíblia. Essa é uma cidade nesse modelo. Lógico que agora a cidade antiga foi preservada, o muro foi reconstruído várias vezes. Essa cidade foi parte do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, foi conquistada pelos gregos e agora é o grupo étnico predominante da região são os árabes e os curdos. E essa cidade ela foi preservada e é o coração da cidade onde eu moro. A cidade moderna foi construída ao redor em várias camadas diferentes. Deve ter mais ou menos 2 milhões de habitantes a cidade que a gente mora. É uma cidade grande, uma cidade bem desenvolvida, mas é uma cidade histórica que tem uma riqueza cultural tremenda. Porém, é uma cidade que é cheia de desafios. E queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Antes da gente ir adiante, eu quero falar uma coisa. Essa é uma semana de oração que a gente está começando agora. E semana de oração, ela não acontece simplesmente no púlpito e nos bancos da igreja ou quando você está acompanhando nas plataformas digitais. A semana de oração, ela acontece ao longo da semana, nos momentos ao longo do dia que você está experimentando. E para a semana de oração, ela ter poder na sua vida, nós precisamos de orar. Eu quero fazer um convite para você. O convite que eu quero fazer para você é o seguinte: quem sabe, existem algumas decisões importantes que você precisa fazer na sua vida. E a semana de oração é uma oportunidade que Deus dá para a gente tomar essas decisões. Decisões que vão ser fortalecidas ao longo da caminhada. Mas a decisão, ela é importante ser tomada em algum momento. E quem sabe essa semana que Deus vai ajudar você a tomar uma decisão. Quem sabe a decisão de vencer um pecado
que está sendo lutado durante muito tempo e você não conseguiu vencer. Quem sabe a decisão de servir a Deus aqui no Brasil de maneira dedicada 100% do tempo. Quem sabe a maneira de se envolver mais na missão. Quem sabe alguém que vai ter o desejo de ir lá para o Iraque ou para uma outra parte do mundo como missionário. Quem sabe a decisão de se entregar a vida completamente a Deus e se decidir pelo batismo. Eu não sei qual a decisão que Deus vai ajudar você a tomar essa semana, mas eu queria convidar você a se submeter a Deus e a pedir a Deus que nessa semana aquilo que precisa ser decidido, seja decidido. E que nós possamos nos aproximar ainda mais de Deus. E para isso eu quero convidar você a escolher 2 momentos do dia. Não sei, 7 da manhã, 7 da noite. Ou quem sabe você quer fazer igual o Daniel fazia, de manhã, meio-dia e à noite. Escolher momento do dia, coloca no seu celular, coloca um alarme para você orar a Deus e pedir a força que você precisa. Eu vou colocar no meu celular. E você ore 1, 2 vezes por dia e peça a Deus para você ter a força para tomar as decisões que você precisa tomar. Quem sabe essa semana vai ser a oportunidade que Deus está usando para mudar a sua vida para sempre. Deus pode fazer isso. Se você permitir, Deus pode e vai fazer isso na sua vida. Eu tenho visto muitos milagres de Deus nesses últimos anos e esse é um dos privilégios. Porque apesar da gente morar num lugar tão diferente, numa cidade com tantos desafios diferentes, essa é uma cidade que também simboliza muitas oportunidades. A igreja no Iraque, ela nem sempre foi uma igreja tão pequena como eu falei para vocês hoje. No passado, a igreja começou no Iraque no ano de 1918. Missionários chegaram lá, do mesmo jeito que chegaram missionários aqui no Brasil. E eles começaram a pregar o evangelho para as pessoas locais. E o evangelho, de alguma maneira, começou a prosperar, porque, na verdade, o cristianismo chegou no Iraque, sabe quando? No 1º século, na era de Jesus. A tradição fala que Tadeu e Tomé, 2 dos discípulos de Jesus, foram lá para a região do Iraque e pregaram para os assírios. E os assírios se converteram como nação. Então o grupo predominante do Iraque do 1º século até o 8º século eram cristãos. A partir do 8º século, com a expansão do islamismo, dos muçulmanos, o cristianismo começou a decrescer, até o ponto que a gente chegou hoje. Em 1918, o adventismo chegou no Iraque e a igreja começou a crescer. Essa é uma foto da igreja lá no Iraque. Na década de 50, mais de 200 pessoas nós tínhamos na igreja. Nós tínhamos escolas, nós tínhamos um hospital no Iraque, adventista. O nome do hospital é Dar al-Salam, era a porta da paz. Nós tínhamos uma escola de enfermagem, um curso técnico, nós tínhamos escolas adventistas em pelo menos 4 cidades. Nós não temos nada mais disso hoje. Nós temos uma igreja na cidade onde eu moro e é tudo no país. E dá uma tristeza quando a gente vê que a igreja, ao invés de crescer e prosperar, a igreja tem diminuído, tem quase desaparecido. Nos últimos 20 anos, escute bem, nos últimos 20 anos, quase 1 milhão de cristãos, não só adventistas, cristãos, eles foram embora do Iraque. Conflitos, guerras, e esse povo, a primeira oportunidade que eles têm, porque o passaporte iraquiano é o 2º pior passaporte no mundo, então nem todo mundo tem oportunidade de ir embora. Mas quem tem a oportunidade vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para a Austrália. E aí eu me pergunto, se a gente entende que Deus, Ele chama cada um de nós para ser luz do mundo, para ser sal, se a luz vai embora, o que resta no lugar? Desafios, queridos, desafios. E eu não estou falando simplesmente de desafios no Iraque. Essa é a nossa igreja atual. É uma igreja bonita. E nós temos templos. Essas igrejas que foram ocupadas no passado, nós continuamos tendo paredes, templos. Nós temos alguns terrenos em alguns lugares. Mas Jesus não vai voltar nesse mundo para salvar parede ou salvar templo. Jesus quer levar pessoas. E nós não temos pessoas no Iraque. É um grande desafio. Nós temos pouquíssimos. Tentando fazer a diferença, tentando ser luz, tentando ser sal, tentando sair da bolha e contagiar e trazer outras pessoas aos pés de Jesus, mas não é fácil, e essa situação não é uma situação de desafio simplesmente no Iraque. Hoje em dia, quando a gente fala de missão no mundo, a gente fala em 3 janelas diferentes. Eu não sei se você já ouviu falar. Deixa eu ver as mãos. Quantos de vocês já ouviram falar da janela 1040? Deixa eu ver a mão. Opa, maravilha. Vocês já conhecem. Janela 1040, então, em poucas palavras, é um pedaço do globo terrestre que pega do Marrocos, norte da África inteiro, Oriente Médio, um pedaço da Ásia, Índia, China e termina por ali. Esse é o pedaço do mundo com a maior população mundial e com a menor quantidade de cristão por habitante.
Então a gente tem cidades com milhões de habitantes com nenhum adventista. Nós temos países com uma quantidade como o Iraque, 10, 15, 20 adventistas. Nós temos cidades no Oriente Médio, países no Oriente Médio onde a igreja não é oficial, não é registrada. Que os missionários eles entram com outras maneiras, que talvez não vale a pena a gente contar os detalhes aqui, todos os segredos em público, porque está todo registrado online, mas a verdade é que existem muitos desafios no meio disso tudo que a gente tem, só que essa é uma das janelas, uma das dificuldades, pregar em lugares que são predominantemente hindus, budistas, taoístas, que são muçulmanos, lugares onde o cristianismo ele é minoria, quase inexistente. A segunda janela, a janela pós-cristã, e que janela pós-cristã é essa? Nova Zelândia, Austrália, Europa e América do Norte. Lugares que eram predominantemente cristãos, mas que têm diminuído a cada ano. E que se tornado cada vez mais seculares. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. E a terceira janela, que é a janela urbana. Que janela urbana é essa? O mundo, desde 2008, começou a se tornar mais urbano do que rural. As cidades cada vez crescendo e o mundo se concentrando nas grandes cidades. E a gente tem muitas cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes sem presença adventista. E dentre essas cidades no mundo que não tem a presença adventista com mais de 1 milhão de habitantes, 3 dessas cidades são lá no Iraque. Então a gente tem esses grandes desafios. E agora eu quero que você me ajude a lembrar o que está escrito lá em Mateus 24:14. Você lembra? Vamos abrir na Bíblia e olhar juntos? Mateus 24:14. Talvez você saiba de cor. Vou ler na minha Bíblia, você acompanha na sua, olha só o que diz. E esse evangelho do reino será pregado aonde? Em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Querida igreja, querido amigo que está acompanhando, agora nas plataformas digitais, quero dizer para você, quando eu olho para isso aqui, quando eu olho para o louvor que estava acontecendo agora há pouco, quando eu olho para essas meninas que estavam sendo batizadas aqui, eu me emociono e eu acho uma coisa maravilhosa. Quando eu venho para o Brasil e eu sei que a gente tem uma televisão Novo Tempo, escolas adventistas, Coportage, que a gente tem tantas igrejas espalhadas por tantos lugares, a gente tem seminários adventistas, mais de 200, 300 novos pastores sendo formados a cada ano, eu fico olhando para esse Brasil, eu fico, Jesus está voltando, amém? Essa é a nossa esperança, a gente quer ver Jesus voltando na nossa geração, a gente quer dar as boas-vindas e aquilo ali não ser simplesmente uma linda pintura na parede, a gente espera que aquilo ali seja realidade e que a gente olhe ao céu, Jesus voltando, encontrando com os nossos queridos que já descansaram e todos juntos nos encontrando com Jesus nas nuvens do céu, amém? Esse é o nosso sonho, é para isso que a gente existe. E quando eu olho para o Brasil, eu fico com a impressão de que Jesus vai voltar amanhã. Ô pastor, você está muito otimista, pastor, você está lá no Iraque há tanto tempo, aqui a coisa também não está fácil, aqui a gente tem muita dificuldade, a gente tem problemas aqui no Brasil. É verdade, eu acredito. Mas quando eu olho para a igreja no Iraque, quando eu olho para a Tailândia, que 99% da população, 98% da população é budista, quando eu olho para a China com muitas restrições, quando eu olho para o Vietnã, que ainda é resquício de um país comunista, que a igreja não é oficial e tem dificuldades tremendas. Quando eu olho para a Coreia do Norte, quando eu olho para a África, muitos dos países da África que têm uma cultura animista, com religiões tribais predominantes. Quando eu olho, às vezes, para esse desafio no mundo todo, e eu olho para a Bíblia, e eu sei que o Evangelho eterno tem que ser pregado a todas as nações, e então virá o fim, eu fico com a impressão de quem sabe o fim está longe. Mas o mundo está ruim demais. Se o fim está longe, essas não são boas notícias. A gente não quer que o fim esteja longe, a gente quer que o fim esteja próximo, porque a gente está cansado, não é verdade? A gente está cansado de corrupção, a gente está cansado de tristeza, a gente está cansado de enterrar os nossos amados. A gente está cansado em se despedir das pessoas, a gente está cansado de morar longe. Meus pais, meu sogro vieram aqui essa semana, cada um morando num lugar do Brasil, mas é a chance da gente se encontrar. Eu moro no Iraque, eles estão no Brasil, então por que a gente não vai se ver? A gente fica com saudade, a gente quer estar perto, e a gente está cansado desse mundo, e esse mundo, quando eu olho para esse desafio, parece que ainda falta muito para acabar. Às vezes a gente fica desanimado. Você já ficou desanimado? Já ficou pessimista?
A gente passa por isso, né? A gente é humano. Sabe quem ficou desanimado no passado? Uma das pessoas que talvez você nunca tenha pensado nele desanimado. Eu ouvi falar de Paulo, um dos maiores heróis que a gente tem na Bíblia. Se você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia. Vamos ler junto um pouquinho? Abra em Atos, capítulo 18, e mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhar um pouquinho de Atos 18 agora. Atos, capítulo 18. Eu não sei o que você pensa quando você lembra de Paulo, mas o que eu penso num homem corajoso, destemido, que enfrentou de tudo. Camarada que foi apedrejado, deixado como morto. Camarada que foi açoitado e colocado na prisão. Camarada que antes caçava cristãos e começou a ser caçado. O camarada que no meio de uma noite teve que sair descido pelo muro dentro de um cesto. Você conhece essas histórias? Um camarada que ele teve naufrágio algumas vezes, que foi picado por cobra, que achou que ia morrer. Esse Paulo, que é um dos grandes heróis que a gente tem na Bíblia, ele viajou para a cidade de Corinto. Ele tinha passado por Atenas, pregado em Atenas, mais ou menos ele teve um pouco de sucesso lá, não foi tão fácil, e de Atenas ele foi para Corinto. Em Atos capítulo 18, verso 1, diz o seguinte: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. Maravilha. Então Paulo chega em Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, o que ele encontra? Aí tem um mapa para você ter uma ideia. Atenas e Corinto não é tão longe assim, mas o tempo que ele levava para ir de Atenas para Corinto leva mais tempo do que eu vim do Iraque para cá hoje. Levava quase uma semana de viagem, eram 60 e poucos quilômetros. E Paulo fez essa viagem por terra, de Atenas para Corinto, provavelmente. E quando ele chegou lá em Corinto, agora ele encontrou uma cidade diferente. Uma cidade que na verdade é muito parecida com as cidades de hoje. Lembra das 3 janelas que eu falei agora? Da janela 1040, da janela urbana e da janela pós-cristã? A cidade de Corinto seria mais ou menos uma cidade da janela 1040 e uma janela urbana. Por quê? Porque tinha uma população de aproximadamente 700 mil pessoas. Eu estou falando do primeiro século. Uma cidade de quase 700 mil pessoas é uma cidade extremamente grande. Há alguns autores, alguns comentaristas que dizem que mais ou menos 200, 300 mil pessoas eram cidadãos livres e o restante eram escravos. Mas era uma cidade que era um polo econômico. Então o que acontecia? Nessa cidade, quando você agora aproximando um pouquinho o mapa, você vê que tem um pedacinho de terra, que é um isthmus, que é um pedaço de terra que conecta 2 partes do mar ali. E esse pedacinho, no lugar mais estreito, tem mais ou menos uns 6 quilômetros. Então o que acontecia? Muitas pessoas vinham, porque ali era uma rota comercial. Muita gente vinha do leste, do Mediterrâneo, navegando, chegava em Corinto, que era uma cidade portuária, tinham 2 portos, um de um lado e o outro do outro. E aí, algumas vezes, ao invés de navegar pelo sul para ir para o outro lado, eles pegavam seus navios, tiravam da água, colocavam em terra, que tinha risco de quebrar o navio, tinha risco que era caro, mas eles preferiam, às vezes, passar por terra e atravessar esses 6 quilômetros, colocar o navio do outro lado e continuar a viagem. Então, era uma cidade que era uma rota comercial, era uma cidade-chave. Então, era próspera, tinha muita coisa acontecendo na cidade, era uma cidade com muitos templos. Mais recentemente, eles, agora já no século 20, fizeram um canal naqueles 6 quilômetros, onde dá para atravessar. Isso é uma foto atual de Corinto. Mas naquela época não deu certo. Nero, um dos imperadores romanos, tentou fazer isso. E alguns outros, Júlio César tentou fazer isso, mas eles não conseguiram. Então, mais ou menos o que acontecia era isso. Eles chegavam com o barco de um lado, passavam com os escravos o barco pela terra, 6 quilômetros, e desciam do outro lado. Era uma cidade muito lotada, era uma cidade com templos, templo de Afrodite, templo de Apolo, templo de vários deuses. E era uma cidade que era conhecida especialmente por uma coisa talvez não tão boa. Essa palavra que eu não consigo nem pronunciar direito, não sei se você consegue, Korintiazestai. Korintiazestai. Isso era uma palavra em grego que significava viver como um Corinto. E o que significava viver como uma pessoa que vive em Corinto? Simplesmente significava viver de maneira imoral. A cidade era conhecida internacionalmente pela sua imoralidade. Então era uma cidade grande, próspera, cheia de moralidade. E aí Paulo chega na cidade agora e ele fala: eu vou pregar, eu quero plantar igreja, eu quero ver gente se convertendo a Jesus. E Paulo, com aquela empolgação, ele chega, faz o que ele geralmente fazia. Ele vai para
para uma sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, agora ele começa a conversar com aquelas pessoas, pregar o evangelho, falar de Jesus. Provavelmente ele começa da Bíblia, do Antigo Testamento, a história de Moisés, o Êxodo, todas as profecias apontando para Jesus. E esse Jesus que a Bíblia apontava é o que morreu agora crucificado e você deve aceitá-lo. Só que teve um problema, as pessoas não estavam aceitando. Ele pregava e as pessoas não aceitavam. E ele tentava usar a sua estratégia e não dava certo. E ele tentava persuadir e não dava certo. Ele tentava usar tudo que ele podia e não estava dando certo. E ele olhava para a cidade. E quando ele olhava para a cidade, ele ficava impressionado. Ele falava, essa cidade é muito dura. Essa cidade é muito difícil. Eu prego para esse povo, mas o povo não está nem aí. Eu prego para os judeus que deveriam ser uma força, que deveriam aprovar, e os judeus não estão nem aí, eles não querem saber de nada. E Paulo agora começa a se decepcionar. A sorte de Paulo, eu não acredito que foi sorte, a providência foi que quando Paulo chegou lá, se você olhar para a Bíblia no verso 2, no verso 3, no verso 4, fala que Paulo, quando chegou na cidade, ele encontrou um casal, Áquila e Priscila. Quando ele chega lá, esses Áquila e Priscila, eram 2 judeus que tinham vindo de Roma, outra mega cidade. E lá em Roma o que aconteceu? Houve uma perseguição do imperador romano contra os judeus. A tradição, de acordo com o historiador romano Suetônio, contando a história dos 12 Césares, na parte do imperador Cláudio, ele diz que os judeus em Roma foram expulsos de Roma, e está escrito na Bíblia, lá em Atos capítulo 18, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eles foram expulsos de Roma por causa de uma instigação em nome de uma pessoa chamada Crestus. Quando eu falo a palavra Crestus, lembra alguma palavra que você já ouviu falar na sua vida? Crestus parece com o quê? Com Cristos. São palavras que, se você só trocar uma vogal, que provavelmente pode ter sido escrita errada, então muitos comentaristas eles acreditam que Áquila e Priscila já eram seguidores de Jesus que moravam em Roma, e justamente os judeus estavam tendo um problema entre eles, porque os judeus não estavam aceitando aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, e por causa de Cristos, que o historiador romano, que não entendia nada de religião e etc. dos judeus, ele escreveu Crestos, e ele, quando viu essa confusão acontecendo, de judeu perseguindo cristão, vai todo mundo embora, e aí mandou todo mundo embora de Roma, e nessa que todo mundo foi embora de Roma, Áquila e Priscila foram lá para Corinto. E quando Paulo chega lá, ele encontra Áquila e Priscila, eles moram juntos, eles começam a trabalhar no mesmo ofício, que é fazer tendas. E agora o Paulo tem essa pequena comunidade para abraçá-lo, mas quando ele continua olhando para o desafio, parece que o desafio é muito grande, porque eles são muito poucos. E eu quero ler com você esses versos agora. Esses são versos chaves para o nosso estudo de hoje. Verso 5 e verso 6, olha só o que diz. Capítulo 18, verso 5 e verso 6. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e vou partir para os gentios. Paulo, ele estava pregando para os judeus e os judeus não queriam. Ele estava na sinagoga e eles estavam escarnecendo, criticando, ridicularizando Paulo. E Paulo nessa hora, ele ficou bravo, chegou no limite. E Paulo falou, chega! Já que vocês não querem, eu vou tentar encontrar quem queira. Só que Paulo, por mais motivado que fosse, Paulo chegou em casa. E agora eu peço a minha licença poética para pensar se eu fosse Paulo. Chego em casa, o meu público não está me escutando, ninguém está me apoiando, eu olho para a cidade moral, a cidade economicamente próspera, é uma cidade que as pessoas não querem saber de Deus, pelo menos não do Deus que ele estava apresentando, mas de vários outros deuses diferentes. E agora Paulo, quando chega em casa, ele fala, por que eu vou perder meu tempo nesse lugar que é tão duro? Essa cidade é dura, essa cidade é difícil, tem muita resistência. Quer saber? Quem sabe eu vou para outro lugar que seja melhor. Quem sabe eu vou para outro lugar que seja um pouco mais fácil. Porque aqui está muito complicado. E eu amo uma citação que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que ela fala que aconteceu com Paulo. Eu vou ler com você. Nesse momento de tensão, Paulo chega e ele
passa por isso. A impiedade que ele viu naquela cidade corrupta quase o desanimou. A depravação que testemunhou entre os gentios e o desdém e insultos recebidos dos judeus produziram-lhe grande angústia de espírito, como estivesse planejando deixar a cidade para ir para um campo mais promissor e buscasse fervorosamente compreender o seu dever. O Senhor lhe apareceu em visão e disse: Paulo estava planejando, eu vou embora, não vou ficar na cidade, a cidade é muito dura, é muito difícil, eu vou embora para um campo mais promissor. E nesse contexto, Deus aparece para ele em visão e diz: não temas, Atos 18, verso 9 e 10, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Deus fala para Paulo: Paulo, não vai embora, a cidade é dura, mas eu tenho muito povo nessa cidade, não vai embora. Fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Quem sabe quando você olha para Curitiba, você pode pensar, essa cidade é dura. Quem sabe quando você vai para a faculdade, jovem, e você tem os seus colegas, quem sabe quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus vizinhos, quando você olha para as tendências que esse mundo está apontando, você pode olhar, eu moro num lugar duro, é difícil, a gente conversa, a gente tenta, a gente convence, a gente tenta dar estudo bíblico, a gente tenta chamar para a igreja, a gente convidou para participar da semana de oração, e as pessoas elas não querem, e às vezes elas não entendem o que eu estou vivendo. Quem sabe você deve estar pensando, pai, os meus filhos, eles estão vivendo num ambiente agora tão hostil, tão secularizado. O meu sonho é que eles estivessem na igreja ouvindo essa mensagem, mas os meus filhos, eles estão com o coração duro, eles não querem vir para cá. Quem sabe você, filho, eu tinha um sonho de que meu pai e minha mãe viessem para a igreja. Você, quem sabe, é o único cristão, o único adventista da família, e você queria que a sua família toda viesse para Jesus, e você fica pensando, por que eles estão com o coração tão duro? E às vezes a gente fica desanimado, a gente fica chateado, a gente fica triste. E a gente pergunta para Deus, por que, Senhor? Será que eu tenho que desistir? E eu quero dizer para você hoje, Jesus está querendo trazer uma mensagem para você do mesmo jeito que Ele trouxe para Paulo. Existem muitas pessoas no reino dele, nessa cidade. Existem pessoas na cidade das pessoas que estão acompanhando agora. Eu não sei onde você está assistindo nos canais digitais, mas Deus tem pessoas da sua cidade. Você pode estar desanimado. Você pode olhar para o mundo e achar que a missão é uma coisa insana, que é impossível, mas Deus tem pessoas. A citação termina dizendo que Paulo compreendeu ser uma ordem permanecer em Corinto, e ela é uma garantia que o Senhor faria germinar a semente lançada. Fortalecido e animado, ele continuou a trabalhar ali com zelo e com perseverança. Queridos, você continuar lendo a Bíblia, você sabe que Paulo mais na frente escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto, o que quer dizer que ele plantou uma igreja ali, que pessoas se converteram, que pessoas vieram para o reino de Deus. Deus estava certo, aliás, Deus está sempre certo. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, porque quando a gente olha para a missão, a gente enxerga as limitações, porque a gente usa a lógica humana. E dentro da lógica humana, a missão que a gente tem no mundo todo, no mundo budista e islamista, no mundo secular, no mundo das religiões pagãs, tribais, parece que é impossível. E eu quero dizer para vocês, é impossível se for depender da lógica humana. Mas como nós vimos mais cedo hoje, a Bíblia fala em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas aparentemente fracas desse mundo, para confundir os sábios, e porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, amém? E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quero mostrar uma foto para vocês. Essa é a foto da cidade de Erbil, foto anterior. E lá de cima da cidadela, a gente consegue ver a cidade quase toda, é o ponto mais alto. E quando a gente olha para a cidade lá de cima, dependendo do horário, porque dentro do islamismo, 5 vezes por dia, tem o chamado para a oração. E os muçulmanos mais religiosos, eles param, aqueles que podem vão para a mesquita, que é o templo dos muçulmanos, eles se lavam, eles têm a sua posição correta de fazer as orações, e 5 vezes por dia eles fazem oração. Dentro da oração, eles oram para que Deus os mostre o caminho correto. E eles acreditam que eles estão seguindo o caminho correto. Muitos deles são devotos sinceros a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Ismael, o Deus de Davi, o Deus de Moisés. Eles acreditam em todos esses como profetas de Deus.
E 5 vezes ao dia eles fazem as orações. E quando a gente está lá em cima dessa cidadela, e a gente escuta uma mesquita daqui a pouco fazer o som, Allahu Akbar, é o convite à oração. E aí daqui a pouco outra mesquita começa a soltar no áudio. E outra, e você começa a escutar o eco de várias mesquitas chamando as pessoas para a oração. E aquelas pessoas todas agora parando o que elas têm para fazer, porque elas querem orar e que elas buscarem a Deus. E a gente olha para aquela cidade inteira, que representa um país inteiro, que representa uma região inteira no norte da África, do Oriente Médio, e a gente pensa que nós somos tão poucos. A gente pensa que eu sou o único pastor num país inteiro, com mais alguns outros missionários. Quando a gente pensa no tamanho desses desafios, dá uma tristeza no nosso coração. Quando a gente olha para a multidão de pessoas andando, e a gente fala, como eu vou chegar no coração dessas pessoas? Você sabe qual é a média que nós temos de adventistas por habitante no Iraque? Nós temos um adventista para quase 4 milhões de pessoas. Como é que eu vou ser sal? Como é que eu vou ser luz? Como é que eu vou aproximar essas pessoas de Jesus? Como é que eu vou testemunhar para elas? Eu não posso sair na rua falando, eu não posso bater de porta em porta, eu não posso convidar para uma série de evangelismo, eu não tenho a televisão Novo Tempo, eu não tenho rádio, eu não tenho esses recursos, o que eu vou fazer num lugar desse? Mal e mal eu sou reconhecido legalmente como pastor num país desse, e eu entendo que Deus me levou para lá para ser luz, para ser sal, para sair da bolha, para fazer diferença, para lidar com quem é diferente, para diminuir os preconceitos, para estreitar as relações, para criar pontes, para conduzir pessoas para Jesus, e eu quero fazer isso, mas como é que eu vou fazer? Essa era a pergunta que a gente se fazia, e muitas vezes eu e minha esposa, a gente já derramou lágrimas, quando a gente olha para a cidade, quando a gente olha para o tamanho do desafio. Não são poucas as vezes que a gente vem para o Brasil de férias, e quando a gente tem um louvor, igual a gente estava tendo louvor aqui nessa igreja hoje, e tem um grupo cantando, o pessoal tocando violão, e esse louvor contagiante, e eu e a minha esposa, a gente começa a chorar na igreja, porque a gente não tem isso lá, a gente tem isso aqui de gente na igreja, nós somos tão poucos, e quando a gente escuta 1.000 pessoas, 500 pessoas, 100, 30 pessoas cantando junto, um louvor, a gente se emociona, porque a gente é fruto dessa igreja, a gente cresceu desse jeito, a gente cresceu nas escolinhas sabatinas, a gente cresceu na escola adventista, e quando a gente escuta um louvor na igreja, a gente se emociona. Quando a gente vem numa igreja com essa quantidade de pessoas, a gente se emociona. Quando eu olho para a escolinha sabatina, quando eu venho de férias com meus filhos, e eles vão para a escolinha sabatina aqui, a gente se emociona. Por quê? Porque os meus filhos são as únicas crianças da escola sabatina deles. A filhinha da outra família de missionários é de uma idade diferente. E a gente tenta juntar, às vezes, todas as crianças, que são 3, 4. E é o que eles têm. Eu fico pensando, eu queria que o meu filho e a minha filha tivessem a experiência que eu tive. De ter as referências que eu tive. De crescer nesse ambiente tão maravilhoso que a gente tem da igreja. Mas eles não têm esse privilégio, porque lá os desafios são do tamanho do mundo. E a gente fica triste, a gente sofre quando a gente vê o tamanho do desafio e se sente impotente. E a gente corre o risco de se sentir como Paulo. Falar, Senhor, será que é para eu ficar aqui? 8 anos a gente já está lá. Será que não é hora de ir embora? Será que não tem um campo mais promissor? Será que não tem um lugar que eu vou batizar mais gente? Pastor Denis, que inveja você hoje batizando as pessoas aqui. E o pastor Denis me falou, eu estou batizando quase toda semana. Que alegria! Eu passo 1 ano, 2. Na verdade, quando a gente foi para lá, queridos, falaram para a gente o seguinte, talvez você vai passar aqui 5 anos e sem batizar ninguém. Você está disposto aí mesmo assim? E a gente foi lá preparado para passar 5 anos e não batizar ninguém. Eu quero contar uma última história para vocês. Em 2015, quando nós chegamos, a gente não sabia o que fazer. Como eu vou me conectar com as pessoas? Como é que eu vou ser sal? Como é que eu vou ser luz? Como é que eu vou tentar testemunhar nesse lugar? É loucura isso aqui. E aí, o que nos falaram foi o seguinte, tenta se aproximar das pessoas e viver perto delas. Lembra quando Jesus fala que nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros? A primeira característica para identificar um discípulo de Jesus é o amor. Então o negócio é amar o povo. Não sei muito bem ainda como é que a gente vai virar a página, depois que eu comecei a amar, o que mais que eu tenho que fazer? Mas eu vou começar amando, que é por aí que começa, e a gente começou a tentar se misturar com as pessoas. A minha esposa, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, ela fala que o primeiro idioma que a gente tem que ser fluente é o amor. Na verdade, ela copiou de Paulo, né? Quando ele fala que, ainda que eu não fale, que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serve de nada. A gente tem que amar. E aí eu comecei a andar com as pessoas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar basquete. Pastor, desse tamanho você gosta de basquete? Pois é. Eu gosto de jogar basquete, não importa. E eu sou baixinho mesmo, e a gente joga basquete, e eu gosto de andar no meio do povo. E eu fui para o parque da cidade jogar basquete. Todo mundo muçulmano.
E eu cheguei lá, brasileiro, baixinho, barbudo, com cara de árabe, para jogar basquete com esse pessoal, e comecei a fazer amigos, e jogava basquete com as pessoas, e fiz amigos, e passou-se o tempo, vou começar a chegar o verão, e o verão no Iraque, ele é violento, o verão do Iraque chega a 50 graus, quando passa de 50 graus, o governo faz virar feriado, as crianças não vão na escola, as entidades públicas não funcionam, é um calor miserável, é seco, mas é muito calor. E quando chegou o verão, eu parei de ir para o parque jogar basquete, porque quem aguenta jogar basquete a 50 graus do lado de fora? Então, eu já estava assim, alguns meses sem jogar basquete com os meus amigos, todos árabes, curdos, gente do Oriente Médio. E eu recebo, de repente, uma ligação de um número desconhecido. E nessa ligação fala o seguinte: Senhor Everson, era alguém falando em inglês. Senhor Everson, eu, pois não? Gostaria de me encontrar com você. Eu, tá, gente, quem é você? Ele me falou o nome dele. Não posso falar. E ele falou o seguinte: eu queria ter um encontro com você, eu peguei o seu número com fulano. Aí eu, fulano, eu conheço várias pessoas que têm esse nome. Ele, não, o fulano que joga basquete com você. Então tá bom. A gente pode se encontrar? Eu, pode. Vamos em tal restaurante? Aí ele, não dá para ser em restaurante, porque o restaurante é muito público, tem muita gente perto, tem que ser um lugar com mais privacidade. Então tá bom. Onde que a gente vai? Vamos para o parque da cidade. Tá bom. A gente foi se encontrar no parque da cidade. Nessa hora eu cheguei para minha esposa e falei: amor, eu tô indo me encontrar com uma pessoa, não sei quem é, ele conseguiu meu nome com uma outra pessoa que era amigo meu do basquete, e ele quer encontrar comigo lá no parque da cidade. E a gente estava com medo, porque tem aquela coisa, será que é uma pessoa, o que eles querem comigo? A gente escuta de terrorismo, a gente escuta de gente tentando descobrir quem está tentando converter muçulmano, para depois reportar para o governo, para depois te mandar embora do país. A gente com medo, sem saber o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Mas me chamou, a gente foi se encontrar. E a minha esposa falou assim: amor, vocês vão para um lugar meio deserto, que não vai ter muita gente, mas faz o seguinte, não entra sozinho com ele no carro não. Você não conhece essa pessoa, não sabe o que ele vai fazer com você, toma cuidado. A gente foi para um ponto de encontro, eu desci do carro, ele desceu do carro. Como boa pessoa do Oriente Médio, a gente se cumprimenta com 4 beijos. É assim que no Oriente Médio os homens se cumprimentam. 1, 2, 3, 4, aquela barba com barba, aquele negócio. Depois de um tempo acostuma. Não estou falando que gosta, mas acostuma. E aí depois daquele a gente se cumprimenta, ele fala assim: então, senhor Everson, vamos lá, a gente está indo para o mesmo lugar, vamos junto, entra no meu carro. Entrei no carro. Daqui a pouco minha esposa me liga: ei, amor, tá tudo bem? Eu tô orando aqui em casa por você. Eu, tá tudo bem. Ela escuta uma conversinha de fora. Tem alguém conversando? Tem alguém com você no carro? Eu, tem sim. Amor, você entrou no carro dele? Aí eu entrei. Amor, falei pra você não entrar no carro dele. E agora? O que vai acontecer? Pra onde que ele vai te levar? Amor, fica tranquilo. Deus está dirigindo esse negócio aqui. A gente chegou no parque da cidade. E aí fomos para um lugar bem aberto, árvores, longe de todo mundo. E na caminhada ele começou a dizer assim: senhor Everson, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Eu sempre tentei seguir a Deus, do melhor que eu pude. O meu livro sagrado, eu decorei quase 1/3 dele, memorizado. Eu sempre fiz as minhas 5 orações diárias, eu sempre tentei seguir a Deus o melhor que eu pude. Mas chegou um momento da minha vida que quando eu olhava para o meu livro e quando eu lia, eu comecei a encontrar algumas coisas que pareciam inconsistentes. Algumas das perguntas profundas que eu tinha sobre a fé, eu olhava para a explicação religiosa do meu ambiente religioso e as respostas que eu encontrava, elas não eram satisfatórias. Eu estou procurando uma coisa que eu não estava encontrando mais na minha religião, e eu queria encontrar isso em algum outro lugar, e eu não sei para quem perguntar. Na minha religião não é visto com bons olhos se eu procurar uma pessoa de uma outra religião. Eu posso ser perseguido, posso ter dificuldades na minha família. E um dia eu criei coragem e eu fui para o único bairro cristão da cidade de Erbil. E quando eu cheguei nesse bairro cristão, no meio de semana, porque eu não podia ser visto ainda num dia de culto, então no meio de semana eu fui nessa igreja num horário que não tinha ninguém, no meio de uma tarde, eu bati na porta e alguém veio falar comigo. Eu falei: eu queria, por favor, ter um contato com o líder religioso aqui dessa igreja. Não, mas o que você quer? Não, eu queria descobrir um pouco mais, eu queria entender um pouco mais sobre Jesus e sobre o perdão. A pessoa do outro lado falou o seguinte: se você quiser, vem no domingo, depois do culto.
Ele, não, eu não posso vir no domingo depois do culto, eu não posso ser visto em público, vindo num ambiente desse. Eu posso criar complicações muito grandes para mim e para minha família. Se quiser, você vem domingo depois do culto, senão o problema é seu. E fechou a porta. Existe até hoje um relacionamento muito tenso entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio. É um histórico de guerras, de perseguições. E apesar de, em geral, o convívio social ser mais tranquilo, mas quando fala de religião, muito medo, muito medo. Esse cristão se protegendo fechou a porta e mandou ele embora. E ele voltou para casa porque ele queria saber um pouco mais sobre Jesus. Ele queria saber um pouquinho mais sobre o perdão. E não tinha ninguém para explicar para ele. E ele não tinha para com quem compartilhar isso em casa. Finalmente ele encontrou um sobrinho. Um sobrinho que já era mais ocidental, que usava a camiseta do Kobe Bryant, da NBA, de basquete, que era mais descolado. E ele foi falar com esse sobrinho, a única pessoa da família que ele tinha um pouquinho mais de liberdade para conversar sobre essas coisas. E ele foi falar com o sobrinho. Eu fui lá nesse bairro cristão, tentei descobrir um pouco mais sobre Jesus, sobre o perdão, e não tinha ninguém para me falar o que era. E ele falou o seguinte: peraí, você está procurando um líder religioso cristão para conversar? Ele, é isso mesmo, está aqui. Joga basquete comigo, é meu amigo. E aí ele passou meu telefone. E aí ele virou para mim, foi assim que eu consegui o teu telefone. Eu queria te perguntar uma coisa. Você seria a pessoa certa para me dizer quem é Jesus? Você seria a pessoa certa para me explicar o que é o perdão que Jesus oferece? Porque não tem ninguém para me explicar. Eu estava com medo, eu não sabia o que dizer. Digo que sim, digo que não, e aí pisando em ovos. Olha, eu sou pastor, a meu conhecimento técnico é sobre Bíblia. Se você quiser, eu posso compartilhar as informações que eu, tentando não se comprometer demais, não parecer que estou tentando converter, tentando ali se proteger, mas no final eu falei, vamos se encontrar? A gente começou a se encontrar toda semana. Depois de algumas semanas, ele chegou para mim um dia e falou o seguinte: antes da gente orar, já estava orando, já estava com a Bíblia na mão, mas ele falou o seguinte: antes da gente orar para começar o estudo de hoje, eu posso te compartilhar o que aconteceu comigo essa noite? Essa noite, Jesus apareceu para mim em sonho. Eu nunca entrei numa igreja até hoje, mas essa noite eu estava no meu sonho andando na frente de uma igreja. Quando eu passei na frente da igreja, a porta estava aberta, eu olhei lá na frente, uma espécie de lugar mais alto, um púlpito, e eu entrei na igreja e fui andando. Eu fui andando, sabe por quê? Porque lá atrás estava Jesus esticando a mão para mim, me chamando para entrar. Como é que eu vou dizer não para Jesus? Todos os muçulmanos no mundo respeitam Jesus profundamente. Para eles, Jesus é o maior dos profetas. É o único que foi nascido de uma virgem. Jesus, ele é chamado de a palavra de Deus, Kelimat Allah. Ele é chamado de o Espírito de Deus, Ruh Allah. Eles têm muito respeito por Jesus, e quando eles não acreditam que Jesus morreu na cruz e que é o Salvador do mundo, eles não acreditam nisso, mas eles respeitam Jesus. E quando ele viu Jesus na igreja chamando ele para entrar, ele não tinha como dizer não para Jesus. E com o sorriso de Jesus, como é que ele ia resistir? Ele entrou na igreja e ele foi caminhando, e quando ele chegou lá na frente, ele segurou na mão de Jesus. E quando ele segurou na mão de Jesus, as palavras dele é que uma alegria e uma paz que ele nunca tinha recebido na vida dele preencheram ele naquele momento. Amém? Jesus falou umas palavras para ele, uma luz brilhou. Jesus desapareceu. Ele virou para a igreja e a igreja estava feliz. Ele estava feliz. Ele acordou, virou para mim e falou, ficou pensando no sonho. Aí me falou: pastor, o que esse sonho quer dizer? Eu falei: Jesus está te chamando. Jesus está chamando para você tomar uma decisão. Jesus quer que você se entregue completamente a Ele. Pulei um monte de estudo bíblico. Mas Jesus apareceu para ele no sonho. O que eu vou fazer? Eu fiz o apelo. E ele aceitou Jesus. 2015, quando a gente achava que era impossível, quando achava que os desafios eles eram gigantescos e humanamente falando a gente não sabia o que fazer, Jesus, de maneira sobrenatural, ele faz um milagre e fala: meu filho, é possível. O que é insanidade para o mundo é sabedoria de Deus, porque Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo para confundir os sábios.
Nada é impossível para o nosso Deus. Qualquer pessoa tem a capacidade de testemunhar. Qualquer pessoa pode encontrar pontes para falar de Jesus para os outros. O que é que você gosta de fazer? Às vezes a gente pensa, isso é coisa para pastor, isso é coisa para obreiro, isso é coisa para missionário, isso é coisa para professor, isso é coisa para cantor. Mas eu quero dizer, Jesus está chamando cada um de vocês hoje, para que todos possamos tomar uma decisão de nos envolvermos na missão. Você gosta de fazer o quê? De jogar basquete? Deus pode usar o basquete para alcançar pessoas. Você gosta de cozinhar? Deus pode usar as tuas panelas e a tua cozinha para alcançar pessoas. Você gosta de cantar, de tocar um instrumento? Você gosta de andar de skate? O que você gosta de fazer? Quando você pega algo que você é bom, talentos que Deus te deu, e você se rende a Deus e você fala, Senhor, eu quero ser usado, eu não quero simplesmente viver uma vida voltada para mim, eu não quero só andar com gente que é parecido comigo, eu quero estar disposto a sair da bolha, a encontrar quem é diferente, e eu quero, Senhor, entregar os meus dons, os meus talentos a Ti, e eu quero que o Senhor me use. Deus quer fazer um apelo, Deus está fazendo um apelo para você hoje, porque Deus, Ele quer te salvar. Mas Deus, Ele quer, nesse processo, salvar outras pessoas através de você. Você pode pensar, essa cidade é dura, a minha família é dura, os meus vizinhos são duros, meus colegas de faculdade são duros. Não importa, fala, não te cales, porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. A palavra de Jesus para Paulo é a mesma palavra que Ele faz para cada um de vocês hoje. Eu quero fazer um convite para você. O tema da semana é a insanidade de Deus. O tema do sermão de hoje era a insanidade da missão. É loucura. Mas aquilo que é loucura para o mundo é sabedoria e poder de Deus. E Deus quer chamar você para se envolver na missão. Deus quer usar você para levar sua família, para levar os seus vizinhos, para levar os seus amigos aos pés de Jesus. Deus já está trabalhando. Deus está mandando sonhos, Deus está mandando visões, Deus está usando televisão, Deus está usando muitos recursos, mas Deus não abre mão de usar você para salvar pessoas, porque quando Ele usa você, Ele está te salvando nesse processo, e é isso que Deus quer. Nós vamos ter uma linda mensagem musical agora. O pastor Denis vai cantar Brilhar por Ti. Uma música que fala de missão. Uma música que fala de ser luz. Enquanto o pastor Denis canta, aqueles que estiverem aqui hoje e que estão dispostos a aceitar o chamado de Deus para essa loucura da missão, mas você quer não só escutar histórias, mas você quer viver a história, eu quero convidar você a se levantar durante o hino. E no final eu quero fazer uma oração de dedicação da nossa vida, dizendo para Deus, me usa, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero brilhar, eu quero dedicar os meus dons, os meus talentos, eu quero dedicar tudo, para que a minha vida seja uma vida intencional de serviço a Deus, e que eu possa conduzir pessoas a Jesus. Eu vou orar por você, mas até lá, Deus está te chamando. O pastor Denis vai cantar. E no final nós vamos orar juntos. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que um cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero
que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Canta junto. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Toda vez que eu venho no Brasil de férias e as pessoas perguntam: onde você mora? Eu falo: eu moro no Iraque. As pessoas dizem: você é louco. Loucura! Uma vez na divisa entre dois países, a gente teve que sair por uma situação às pressas do Iraque. E na fronteira, um oficial do outro governo do país do lado, ele falou o seguinte: você é louco. Por que você trouxe a sua esposa, os seus filhos, para morar num país igual você está morando? Você é um irresponsável. Nunca faria isso com a minha família. Se você perguntar para minha esposa, a minha esposa é mais convicta do que eu. O que é loucura para o mundo é poder de Deus. Você se levantou. Você assumiu um compromisso. Esteja preparado para viver a loucura da missão, a insanidade da missão. Esteja preparado para testemunhar milagres de perto. Porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quem sabe aquele coração duro, aquele lugar duro que você já estava desanimando, Deus Ele vai dar para você. Fruto do trabalho do Espírito Santo através da sua vida. Se prepare para testemunhar daquilo que Deus vai fazer através de você. Quando a gente se rende completamente a Deus, a gente abre espaço
para os milagres acontecerem. Quem sabe daqui a um tempo eu vou estar escutando as suas histórias, para a honra e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, soberano, todo-poderoso, eu quero apresentar diante de Ti toda essa igreja, Pai. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está por trás de uma tela acompanhando essa mensagem nesse momento. Nós agora, Senhor, estamos tomando uma decisão de viver a insanidade da missão. O que é loucura para o mundo é a maior oportunidade de viver a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Não tem nada mais importante nessa vida do que viver uma vida de serviço a Deus. E a gente quer ser salvo, Pai. A gente quer ver essa mensagem sendo pregada a todo mundo nessa geração. A gente quer dar as boas-vindas ao Senhor voltando nas nuvens do céu. E para isso nós queremos nos colocar, Senhor, 100% à sua disposição para que o Senhor nos use. Colocamos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso trabalho, os nossos hobbies, tudo que nós somos e que nós temos, nós colocamos diante de Ti, Senhor. E se fosse humanamente falando, a gente sabe que isso, o nosso melhor, continua não sendo o suficiente. Mas a gente sabe que o Senhor quer a entrega e aqui nós estamos nos entregando. Agora, Senhor, o que falta, nós esperamos que venha de Ti, Pai. Por isso, mande o poder do céu. Nos encha com o Seu poder, nos encha com o Seu Santo Espírito e que a nossa vida seja uma ponte para atrair pessoas a Ti. Abençoe a cada um que está aqui nessa igreja, cada um que está acompanhando esse sermão na tela hoje. Nos despeça com a Sua paz, que esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Que nós possamos viver uma vida de consagração, de dedicação completa a Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Espero te ver ao longo da semana. Amanhã nós temos mais histórias nós vamos compartilhar. Espero você aqui na igreja às 7h30. Que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço.